paz a todos e todas. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12, que tem como tema Confundidos com Deus. E no final dessa lição, o aluno ele vai saber que ele precisa estudar a palavra de Deus para experimentar a conversão e se tornar um missionáriozinho. Também ele vai sentir desejo de estudar a Bíblia diariamente e de entregar o coração a Jesus. E ele vai responder usando a trilha bíblica ou outros recursos para estudar a Bíblia diariamente. A senha dessa semana é Atos 14:15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Bom, para a aula se tornar mais interessante, nós vamos precisar de uma caixa com pequenos brindes para todas as crianças. Então aqui, olha, eu peguei minha caixa, aí eu fiz um brindezinho, chaveirinho, com um docinho, uma caneta com uma cadernetinha e etc. Você tem que fazer bastante brindes, tá? Precisar da Bíblia, da lição, de uma lousa, do cartaz e também dos mapas da lição, que é da página 78 e 79. São esses mapas aqui, tá? Esse e esse aqui, que fala da viagem, né, de Paulo, certo? Então você vai precisar desses mapas. O que você vai fazer? Vai pegar uns cartazes com os nomes das cidades, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui nessa folha o nome das cidades que eles passaram. Aqui tem Antioquia, da Pisídia, depois Icônio. Você vai colocar por ordem, tá? Essa cidade, conforme a viagem que eles fizeram, certo? É bom ler Atos 13 e Atos 14, que lá está direitinho as cidades que eles andaram. E depois você vai colar, tá? Essa cidade. Eu vou explicar logo mais como é que vai funcionar. E depois que você colocar o nome da cidade nos cartazes, você vai comprar um sachêzinho de mel, aquele sachêzinho pequenininho assim de mel, bastante, tá? E uns cartões com as perguntas das lições, tá? Com as perguntas das lições, por exemplo, domingo, pergunta 1, aí eu escrevo a pergunta. Então, todas as perguntas da lição vai ser diferente, né? Você vai colocar no cartaz, certo? Você vai escrever o nome das cidades, como eu falei, e também em alguns cartões eu coloquei aqui esses textos bíblicos. Olha, vai ser Atos 13, 44 a 48, tá? Atos 13, 44 a 48, Atos 14, de 1 a 7, Atos 14, de 8 a 13, certo? E Atos 14, de 21 a 26, ok? E aí você vai imprimir os mapas de 78 e 79 que eu mostrei, certo? Ou pode apresentar em PowerPoint esses mapas, ok? Então, para conquistar a atenção dos alunos, você vai fazer um teste com eles, usando a Bíblia. Você dá algumas referências bíblicas, né? Como, por exemplo, Gênesis 3:4. Aí eles vão ter que procurar e ler. E você vai dar um tempo para eles responderem. E você vai fazer isso várias vezes, né, com eles. Depois que você analisar como é que eles manuseiam a Bíblia, se eles sabem manusear a Bíblia, se eles conhecem a Bíblia, você vai falar para eles, né? Vai observar quem teve mais dificuldade. Vai dizer, isso foi um teste, para ver se vocês conhecem a Bíblia. E depois dessa situação, né, de análise, de ver quem conseguiu, quem não conseguiu, você pode até cantar aquela musiquinha com eles, para eles memorizarem os livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, né? Essa musiquinha que segue a linha a todos os livros da Bíblia, para eles poderem memorizar. E vai dizer para eles que na aula de hoje nós vamos falar de uma pessoa que conhecia muito bem a Escritura.
desde pequenininho. É esse personagem que nós vamos trabalhar hoje na aula. Olá, continuando a lição, na apresentação da lição, você vai dividir a classe, tá? Em 4 grupos ou duplas, depende da quantidade de alunos que você tiver, e vai entregar os cartões com os textos bíblicos para os grupos, ó. Grupo 4, grupo 3, grupo 2, lembra aqueles textos que eu falei de Atos? Você vai dividir a turma em dupla ou grupos e vai dividir em grupos, 1, 2, 3, 4. Vai entregar o cartão com o texto bíblico, tá? Para cada grupo ou dupla, eles vão ter 5 minutinhos para lerem os textos e vão combinar como eles vão apresentar, tá? Se vão fazer uma leitura dramatizada, ou contar com as suas palavras, ou fazer um desenho ou cartaz, tá? No texto que eles leram, eles vão ter que apresentar. Bom, então, enquanto eles trabalham isso, você vai colocar na parede os cartazes com o nome das cidades. Lembra das cidades que eu falei? Em ordem, porque você tem que saber qual foi a primeira cidade, qual foi a segunda. Então, você vai colar na parede, certo? Colar na parede, uma do ladinho da outra, assim, um pouquinho afastado, certo? Uma do ladinho da outra, assim, afastado. De uma forma em que quando você chamar os grupos, eles vão ter que ficar perto das cidades em que eles vão falar. Cidade que eles vão falar. Certo? Aí você vai ter que colocar em uma distância, né? Cada nome. E aí depois você vai pedir, né? Para eles sentarem nos seus lugares novamente, depois que eles combinarem tudinho, né? E vai abrir a Bíblia e acompanhar os textos que vai ser trabalhado, né? Então você diz para eles que depois que João Marcos, lembra da aula que João Marcos voltou para casa, Paulo e Barnabé continuaram a viagem deles e eles chegaram numa cidade chamada Antioquia, que ficava numa região chamada Pisídia. Então Antioquia da Pisídia. E aí no mapa você vai mostrar para eles, né? Vai mostrar para eles Antioquia, né? E para onde eles foram. Então, nesse mapa mostra direitinho, ok? Lá eles foram a uma sinagoga, era sábado, estava na hora de começar a adoração. Os 2 amigos entraram e se sentaram com os outros. O líder da sinagoga percebeu a presença dos visitantes e perguntou se eles tinham alguma mensagem para dar. Aí Paulo fez um lindo sermão sobre Jesus. E quando ele terminou, alguns judeus saíram, mas havia estrangeiros que assistiram às reuniões dos judeus e gostaram muito do que Paulo tinha falado, né? E pediram para ele voltar novamente no próximo sábado. No sábado seguinte, quase toda a cidade estava lá para ouvir Paulo. E o que foi que aconteceu? Então, você vai pedir para o grupo 1, né, que conte sua parte da história. Perto da plaquinha onde está o nome da cidade, Antioquia da Pisídia. Entendeu? Você pregou, lembra que você pregou na parede ou no quadro o nome das cidades. E aí o grupo 1, ele vai ficar com essa parte da história, vai falar sobre Antioquia da Pisídia. E você só vai completar o que eles vão falar. Antioquia era uma cidade importante da Pisídia, por lá passava uma estrada real que levava a outras cidades da região. Várias pessoas que ouviram Paulo foram para essas suas cidades e contaram o que aprenderam com ele. É por isso que o versículo 49 diz que a palavra de Deus se divulgava por toda a província. Mas os judeus que não acreditaram na pregação sobre Jesus ficaram com muita inveja de tudo aquilo e inventaram mentiras para algumas mulheres ricas e alguns líderes da cidade, que se revoltaram contra os 2 apóstolos e expulsaram da cidade. Naquela época, quando uma pessoa queria protestar contra a outra, sacudia a poeira da sua própria sandália. E foi isso que os 2 fizeram antes de partir para uma cidade perto dali chamada Icônio. Mas é um detalhe muito importante aqui. Aí você vai focar o verso 52, Atos 13, 52, e vai pedir para um aluno ler. O que chama a atenção de vocês nesse texto, você vai perguntar para eles, né? E vai guardar a resposta.
Como você se sentiria se fosse expulso de uma cidade? Paulo e Barnabé estavam felizes, cheios do Espírito Santo. Que lição para nos dar, não é mesmo? Eu imagino que eles devem ter viajado cantando e louvando a Deus muito animados. Afinal, muitas pessoas haviam se convertido em Antioquia antes de serem perseguidos. E isso é uma grande razão de alegria. Então, continuando a nossa lição, diz aqui que as professoras elas vão pedir para o grupo 2. Lembra do texto do grupo 2, que é Atos 14, de 1 a 7? Lá vai falar sobre Icônio, como foi o trabalho lá. Eles pregaram o evangelho, a multidão ficou um pouco dividida e eles fizeram grandes prodígios, Paulo e Barnabé. Então você vai pedir para a equipe 2 que fique junto da placa de Icônio. Lembra que eu pedi para vocês pegarem o nome das cidades, pregar na parede? Então pregou na parede aqui, a equipe vai ficar perto de Icônio, certo? E eles vão ler ou contar a sua parte do texto que está na Bíblia. Lembra que você dividiu os textos nas equipes? Pois é. Depois chamei o grupo 3 para que apresente sua parte na história. O grupo 3 vai falar sobre Listra, o que aconteceu lá. Está em Atos 14, de 8 a 13. E aí depois você comenta, né? Os gregos, eles acreditavam em um falso deus chamado Zeus, que os romanos chamavam de Júpiter. Zeus tinha um mensageiro que levava seu recado recados por aí, né? Ele chamava Hermes em grego, ou Mercúrio em latim. O povo não sabia do Deus verdadeiro. Esse povo não conhecia o Deus verdadeiro que a gente conhece. E nunca haviam presenciado um milagre. Então, nessas histórias vocês vão ver que eles começaram a fazer muitos milagres. Tudo que sabiam sobre Zeus e Hermes era através de histórias. Quando viram o milagre, pensaram que eles eram deuses disfarçados de homens. Como Paulo era o que falava, acharam que ele era Hermes e que Barnabé fosse Zeus. A maneira de honrar um deus era oferecido um sacrifício. Como havia um templo de Zeus na cidade, o sacerdote dele veio para fazer o sacrifício na presença dos apóstolos. Imagine o susto dele. Então, todas essas histórias que os alunos vão contar e você vai acompanhar, vai falar sobre essa situação. Então, eles ficaram assim, pasmos, né? Paulo e Barnabé, que até rasgaram suas roupas e disseram, não, nós não somos Deus. Então, Paulo teve que fazer um discurso urgentíssimo sobre o verdadeiro Deus antes que eles o adorassem. Foi nesse momento que ele disse as palavras de nossa senha da semana. Lembra qual é a palavra da nossa senha? Que está em Atos 14, 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. E estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Entendeu? Então, rápido você recita esse verso com os alunos. Foi muito difícil para eles impedir que fossem adorados. Nisso chegaram alguns judeus vindo de Antioquia e de Icônio. Eles convenceram a multidão que os apóstolos eram perigosos, então apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Achando que ele havia morrido, as pessoas que haviam aceito a Jesus rodearam Paulo muito tristes pelo que havia acontecido. Entre eles estava um rapaz bem novo chamado Timóteo. Ele tinha ouvido a pregação de Paulo e se convertido. De repente, Paulo se levantou, foi uma alegria enorme para seus amigos. Então ele entrou na cidade e no dia seguinte ele partiu para Derbe, tá? Para Derbe. E aí a equipe 4 vai falar, que está em Atos 14, de 20 a 26. Você vai também mostrar a cidade no mapa. Lembra do mapa que eu mostrei para vocês? Né? O mapa, ó. Cidade de Derbe está aqui. Bem aqui, ó. Cidade de Derbe. É interessante vocês mostrarem. Em cada cidade, eles procuraram os irmãos que haviam recém-convertido e os ajudaram a se firmar na fé. Também escolheram alguns para serem líderes dos cristãos em cada cidade. Dali tomaram o caminho de volta para Antioquia, pregando sempre que tinham oportunidade. A viagem de ida e volta foi de cerca de 3.800 quilômetros. Foi muito longa. E o versículo 26 e 27, eles vão falar umas coisas bem importantes. Aí você vai pedir para algum aluno ou dois ler essa parte.
Em Antioquia, eles haviam recebido a missão de pregar o evangelho aos gentios. Agora voltaram muito felizes e ansiosos para contar todas as grandes coisas que Deus havia feito por eles e que muitos gentios haviam se convertido. Eles estavam felizes e radiantes por poderem dizer: missão cumprida. Olha que maravilha, né? Missão cumprida. Bom, havia alguns cristãos judeus que achavam que os cristãos gentios deveriam obedecer às regras e cerimônias da época de Moisés. Eles criam uma grande confusão, a tal ponto que os líderes tiveram que ir a Jerusalém, onde havia a primeira conferência geral dos crentes em Jesus. Lá, depois de analisar muito bem o problema, a igreja entendeu que os cristãos gentios não precisavam obedecer às igrejas de cerimônia dos judeus, às regras de cerimônia dos judeus. Paulo e Silas ficaram muito animados e resolveram viajar de novo. Só que João Marcos, lembra de João Marcos que ele desistiu? Ele queria ir de novo com eles. Barnabé queria muito levá-lo, mas Paulo não quis. Então decidiram se separar. Cada um levaria quem quisesse. Então Barnabé foi com João Marcos para Chipre e Saulo convidou um amigo chamado Silas para acompanhá-lo e eles foram para Derbe e Listra. Mas desta vez eles foram por terra. E aí você mostra o mapa, né? Com a cidadezinha por onde eles foram andando, gente, andando. Já pensou? Naquela região ele encontrou um rapaz chamado Timóteo. Desde pequeno ele estudava a Bíblia com sua avó, sua mãe e sua avó. Ele havia se convertido na ocasião em que Paulo foi apedrejado. Agora ele queria ser um missionário como Paulo. Os irmãos da igreja o recomendaram aos apóstolos, dizendo que ele era um ótimo rapaz. Paulo aceitou a proposta e levou Timóteo consigo na continuação da viagem. Os dois se tornaram muito amigos, como se fosse pai e filho. Agora nós vamos falar da revisão, tá? Então você vai pegar um giz e vai fazer uns quadrados no chão e vai numerar, tá? 1, 2, 3, 4, até 6. E você vai colocar um louvor, né, um cânticozinho para tocar. E aí os alunos vão caminhando ao redor desses quadrados, certo? Cada um levando a sua lição. Aí quando você parar a música, eles vão ocupar um quadrado. Eles vão ficar, pode ficar 3 no quadrado, 2 no quadrado, 6, tem que ficar num quadrado, tá? Aí você vai sortear um papelzinho com um número. E os alunos que estiverem na casa com o mesmo número, então esses quadrados vão estar enumerados, né? E quando ele tirar um número, for sorteado, vai pegar o papelzinho e tiver um número, aí vai responder a pergunta da lição. Foi por isso que vocês tiveram que pegar as perguntas e colocar num papel, escrever num papel. Esse papel vai ser enroladinho, colocado numa caixinha e enumerado, certo? Então, o aluno que acertar vai ganhar um sachêzinho de mel, tá bom? E se a brincadeira terminar e quem ficou sem responder vai ganhar também. Você se lembra de como Timóteo conheceu Paulo? Faço a pergunta para eles, né? Em Listra, quando ele foi apedrejado. Você sentiria vontade de viajar de um lado para o outro com um pastor que estivesse sendo perseguido? Você teria essa coragem? Expulso da cidade sem ameaçar de morte? Com certeza esse não é o sonho da maioria dos jovens. Mas Timóteo amava muito Jesus e não tinha medo de sofrer. O que ele mais queria era pregar o evangelho e levar a paz e a certeza da salvação a todos que quisessem ouvir. Jovem muito valoroso, Timóteo, né? Mesmo que para isso precisasse da sua vida. Ele tinha o mesmo espírito de Paulo. Por isso Deus se deu tão bem com ele. Por outro lado, Timóteo gostava muito de estudar a Bíblia. E na idade de vocês, né, 9 a 12 anos, ele sabia muita coisa. Ele sempre orava antes de estudar a Bíblia. Então o Espírito Santo ficava ao seu lado enquanto ele lia e o ajudava a entender bem a palavra de Deus. Olha que bênção. Dia a dia ele ia sendo transformado por ela. Com Paulo ele aprendeu sobre Jesus. Timóteo se arrependeu de seus pecados e entregou sua vida a Jesus. Timóteo se tornou um grande missionário, mesmo sendo muito jovem. E você? Você vai perguntar para eles, né? E você? Você lê a Bíblia todo dia? Pede a ajuda do Espírito Santo para entender o que você lê? Se sim, parabéns. Você está recebendo muitas bênçãos. Se não, decida-se fazer isso hoje mesmo. E aí você vai apresentar para eles a trilha da Bíblia, né?
Vamos fazer o estudo bíblico e incentivar eles a fazer essa leitura bíblica todos os dias, ok? E depois você vai concluir com uma oração para que Deus dê força e coragem a eles, desejo de ler a Bíblia. Amém.